temperatura das articulações contrárias à indicação de Jorge Messias para o STF estava alta. Envolvido nos últimos dias com a COP30 em Belém, Lula não escondeu a irritação com o fato e decidiu dobrar a aposta, avisando que não vai abrir mão de indicar Messias ao Supremo. E isso, a meu ver, é o fator preponderante para começar a afastar a esquerda do poder, Pavinato. Olha, segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o presidente Lula foi informado de que a temperatura das articulações contrárias à indicação de Jorge Messias para o STF estava alta. Envolvido nos últimos dias com a COP30 em Belém, Lula não escondeu a irritação com o fato e decidiu dobrar a aposta, avisando que não vai abrir mão de indicar Messias ao Supremo. Até por isso, a fatura do Congresso ficou mais cara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que prefere a indicação de Rodrigo Pacheco, ganha mais crédito na conta com o governo. Agora, por exemplo, o Centrão pede o comando do Banco do Nordeste, a presidência e a superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e uma vice-presidência da Caixa. Publicamente, o Centrão, esse câncer da política nacional, não vincula o aval ao nome de Messias à liberação de cargos, mas, nos bastidores, põe tudo na fatura de Lula. Ao lado desta matéria do jornal Estado de São Paulo, a Folha, ela já diz que Lula deu um passo atrás e que vai sentar-se para conversar com todos os envolvidos sobre Messias ou Pacheco, inclusive ministros do STF. Mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte: a gente está vendo o desvirtuamento de qualquer virtude mínima, de qualquer bom costume, de qualquer moral, de qualquer ética. A gente está vendo um país jogado no lixo. A mais alta corte do país, que deveria ter notáveis conhecedores do direito, ela está hoje composta por pessoas que lá estão porque, de alguma maneira, quem os indicou comprou a sua cadeira. O que a gente está vendo é compra de voto. O que a gente está vendo é mensalão, mensalinho, e logo depois do Centrão ter sido escorraçado pelo PT quando decidiu fazer o desembarque da esquerda para as eleições de 2026. Só que como o Bolsonaro não abençoou quem o Centrão quer ainda, parece que o Centrão está voltando e está cobrando uma fatura alta. Pelas minhas fontes, o Davi Alcolumbre já está propenso a aprovar o Messias, porque ele vai levar para si o seguinte prêmio. Ele vai ser meio que, entre aspas, o dono da exploração da margem equatorial do Amazonas. Agora estão negociando a fatura dos demais. Mas de qualquer maneira, seja Messias, seja Pacheco, nenhum dos dois tem estatura para ocupar uma cadeira no STF. Ministros do STF não têm estatura para estar lá. E falo de Dino, falo de Cristiano Zanin, falo de Toffoli, falo de Cássio Nunes. Nós temos hoje já, virou um hábito termos um Supremo deslegitimado. Agora, quem é que vai ganhar esta queda de braço? Porque nós estamos na seguinte situação. Davi Alcolumbre quer uma bosta, o governo quer uma merda. E nós, cidadãos de bem, que queremos que a Constituição seja seguida e o Supremo tenha um ministro com notável saber. O que resta para nós? Lamentar somente, né, Cláudio? Pois é, para nós, população brasileira, eu lembro de uma piada que um tio fazia, que nós, enquanto povo brasileiro, somos tão otimistas
que quando a gente vê uma lata muito bem embalada ali com merda de cavalo, ao invés de lamentar, a gente sai gritando: cadê meu cavalo, cadê meu cavalo, cadê meu cavalo? Então não sei que cavalo, dentre esses dois, a gente poderia apostar como o menos pior, Pavinato. Nenhum dos dois vai ser boa coisa mesmo. Agora, essa questão do Centrão ser o fiel da balança, eu queria até aproveitar o Segré aqui, porque me parece, Segré, que lá na Argentina, quem mais perdeu cadeiras foi o Centrão. E isso parece ter acendido um alerta no Centrão aqui do Brasil. Olha, a direita está avançando de maneira muito forte e muito rápida. Então a gente precisa se agarrar. Esses acordos, esse toma lá da cá, política de coalizão, que a esquerda gosta de chamar, ela mostra uma insegurança para o... Política de coalizão ou política de coalizado? Aí é com você e com a nossa audiência para decidir. A grande questão é que me parece que eles estão tentando garantir um futuro, né, para as próximas eleições, porque já estão julgando que essa daqui vai ser bastante complicada. As previsões para o Senado, por exemplo, é de que a direita leve 44 das 54 cadeiras. Ela pode ser muito otimista, mas que leve 34. 35, você já começa a ter um pendor para um dos lados, contando com quem já está lá das outras 27, isso fica muita coisa. Então, me parece sim uma regimentação que a população obviamente está alijada, está fora de qualquer acordo desse, não vai ser beneficiada em absolutamente nada, então a gente tem que mirar, infelizmente ou felizmente, na próxima eleição, Pavinato. Como é que é a Suprema Corte na Argentina, Segré? 3 pessoas, somente 3. A Constituição determina que são 5, mas quando o Milei colocou 2 pessoas por decreto, o Senado, que até então era maioria peronista, derrubou. Agora, com a composição nova do Senado, e foi muito oportuno a tua pergunta, isso muda, porque desde 1983, no retorno à democracia, o Senado sempre teve maioria peronista, ou seja, esquerda. E tudo era parado. Eu lembro de ter conversado pessoalmente com o presidente Macri, e ele falava: não adianta eu apresentar coisas porque eu sei que não vai passar. Um dos erros foi não apresentar e ter a derrubada dessa apresentação no Senado. Para mostrar para a população. Pelo menos que ele estava tentando. Exatamente. Ele não fez isso. Mas nós temos 2 importantes situações políticas. Uma foi a Argentina. E agora nós temos o primeiro turno da eleição, dia 14, que é Chile. Agora, primeira dos 2 turnos, em que deve ganhar Yara. Guarda esse nome. Yara é a candidata da esquerda, de Boric. Mas vai ganhar no primeiro turno e atrás dela tem 2, um atrás do outro, que são da direita. Katz é um e o outro pode ser Mateus, mas tinha um que aparecia aí no meio que não lembrava o nome. Mas no segundo turno vai perder. Então você tem agora Argentina, direita, Bolívia, direita, ou pelo menos não esquerda, vamos dizer assim, na Bolívia. Vamos ter agora, primeiro turno no Chile. 16 de dezembro vem o segundo turno. Chile deve sair da esquerda. E no ano que vem temos Brasil e Colômbia. E aí? Como que vai ficar? Então é importantíssimo colocar pessoas de bem que não tenham a bunda suja, para que não apareça uma pasta no STF que diga: ou você vota desse jeito, ou eu coloco a pasta aqui de novo. Que é o que está acontecendo hoje. Hoje é Hoje é um velório para o Brasil. É qualquer coisa. Hoje nós estamos vivendo um grande velório do Brasil. Já que você tocou nesse assunto, e eu falei do velório, eu vou falar do que mais me causa mal hoje. Quando o Lula ele falou: vou reconduzir o Gonê à PGR, eu lembro de ter falado aqui: 54% dos senadores vão concorrer à reeleição no ano que vem. 54 senadores vão concorrer à reeleição no ano que vem. Muitos deles recorrerão à figura mítica de Bolsonaro para conseguir seus votos, que ele é a fábrica de votos do que se chama de direita, seja o candidato ou não de direita. Eu sempre falo, nós temos uma direita trans, que é aquele sujeito que não é de direita, mas fala que é de direita, se identifica como de direita e exige ser chamado de direita, muito embora não tenha o bingolim. Ora, Paulo Gonê. Paulo Gonê, ele é
como diz o próprio Gilmar Mendes, decano, e o chefe do judiciário, que é o poder que comanda o Brasil, ele já tuitou isso, Paulo Gonet, amigo de longa data. Sim. E sócio. Eu ia E falar. coautor, todos sabem disso, todos que vivem o direito academicamente sabem desta simbiose. Paulo Gonet se tornou Procurador-Geral da República e Paulo Gonet assumiu a Procuradoria-Geral da República e transformou-se em panaca-geral do regime. Nunca antes na história deste país um PGR foi tão panaca, foi tão capacho. Nunca antes na história desse país, pelo menos aos meus olhos de acadêmico do direito, alguém com o currículo brilhante do Paulo Gonet tenha jogado toda a sua carreira acadêmica no lixo e feito cocô em cima. Porque foi o que o Paulo Gonet fez. Porque o Paulo Gonet, perto de Bessias, perto de Pacheco, Paulo Gonet tem currículo para ser ministro do STF. Mas ele jogou, tocou fogo e apagou o fogo cagando em cima da sua carreira. Este é o Paulo Gonet. E eu dizia o seguinte, quando Lula ele se adianta em dizer vou reconduzir o Paulo Gonet à PGR, eu lembro de ter dito aqui, meus senhores, todo senador que votar pela recondução do Gonet é um senador que vota pela condenação de Bolsonaro e dos quase 2 mil brasileiros do 8 de janeiro. Sim. Por quê? Porque quem faz a denúncia é o Paulo Gonet. Paulo Gonet, que é chefe do Ministério Público Eleitoral, que não tardou em tentar prejudicar a vida de Cláudio Castro no dia seguinte ao da primeira etapa da mega operação contra o narcotráfico. Bastou que Cláudio Castro fizesse a sua operação para que o Ministério Público Eleitoral, chefiado pelo Paulo Gonet, o Ministério Público Eleitoral tem um chefe, é o PGR, é o Paulo Gonet. Bastou que isso acontecesse, que Cláudio Castro tivesse uma aprovação, uma subida de 10% na sua aprovação política, para que o Ministério Público Eleitoral, chefiado pelo Paulo Gonet, recorresse da absolvição que lhe foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e buscasse a sua condenação no TSE. Paulo Gonet, que aceitou ser um capacho de Alexandre de Moraes, que aceitou ser um grande bosta dentro do sistema da persecução criminal no Brasil, porque é isso que ele fez com o cargo, ele destruiu o cargo. Já se viu PGRs sendo mal lembrados por serem engavetadores, mas nunca se viu PGRs sendo mal lembrados por serem paus mandados, e esse é o caso do Gonet. Para que um Procurador-Geral da República seja aprovado, da mesma maneira que o ministro do STF, é preciso que ele tenha a maioria simples de aprovação. E Paulo Gonet precisava de 41 votos para continuar. Conseguiu 46. Antes, 45. Ele conseguiu 4 senadores a mais. Então nós precisamos saber aqui qual é o senador que vai concorrer o ano que vem, que vai abrir o seu voto. Claro. E que abram já. E que abram agora. Para que a gente possa fazer conta, ver se alguém está mentindo. Com certeza vai estar mentindo. Porque o Senado brasileiro acabou de condenar quase 2 mil brasileiros, sem prova, por um crime que não existe no Código Penal. Que crime é esse? O crime multitudinário. O Senado brasileiro acabou de dizer que os direitos e garantias processuais criminais não se aplicam. O Senado brasileiro se tornou cúmplice do STF. E o Senado brasileiro merecia, neste momento, ser também alvo das sanções da Lei Magnitsky. Agora eu me pergunto se o representante do povo, ele é colaboracionista do ditador do povo, o que faz de nós, povo de bosta que nós somos. O plenário do Senado aprovou, no final da tarde, no começo da noite de hoje. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.